A história de Duncan Harrington. No reino espiritual, além das fronteiras do mundo material, trarei uma história sobre a jornada de um homem rico e soberbo chamado Sr. Duncan Harrington, nascido e criado em Londres, mostrando como isso pode assumir contornos inesperados. Em um espetáculo dramático de Lei do Retorno, sua vida terrena egoísta de luxo pode transformar-se em uma trama sombria, trazendo consigo um aprendizado em busca de redenção começando nos domínios sombrios do umbral. Duncan era homem rico, um cristianista nominal, onde a adesão religiosa é mais uma questão de tradição familiar e aparência social do que uma busca espiritual profunda. Herdeiro das fábricas de alimentos Duncan, uma figura imponente e majestosa, com seus 57 anos refletidos em sua postura altiva e sua expressão soberba. Em Londres, na década de 1950, ele se destacava entre os círculos sociais mais abastados, ostentando sua riqueza com orgulho e vaidade. Seus traços faciais são pouco marcados pela passagem do tempo, mas exibem uma aura de autoridade e distinção. Seu olhar, penetrante e desafiador, pareciam atravessar a superfície das coisas, revelando toda a determinação e a ambição que o impulsionaram ao longo de sua vida. As pessoas que com ele se relacionavam sentiam medo ao invés de respeito. Sua postura era sempre superior e exigente, nunca elogiava, nunca nem mesmo agradecia. Sempre vestido com trajes elegantes e impecavelmente cortados, ele irradiava uma aura de opulência e poder, cada peça de roupa cuidadosamente selecionada para transmitir sua riqueza elevada e seu gosto refinado. Gostava de fumar charutos cubanos e socialmente bebia uísque escocês. Em setembro de 1957, dirigindo sozinho seu potente e luxuoso carro, em uma curva fechada, ele perdeu o controle e caiu em um profundo penhasco. Escondido entre a densa vegetação, gravemente ferido, morreu agonizando após 2 dias de sofrimento, preso nas ferragens. Seu corpo só foi encontrado 5 dias após o acidente. Duncan era casado com Louise, tinha 2 filhos, John de 17 anos e Anne de 12 anos. Ao desencarnar esse homem de posses e vaidades, outrora envolto em luxo e riquezas materiais, encontra-se repentinamente despojado de seus títulos e fortuna. Diante da realidade espiritual, sua arrogância e apego ao dinheiro revelam-se como pesadas correntes que o prendem às sombras umbralinas por anos. No umbral, onde as energias densas se entrelaçam em um emaranhado de sentimentos e apegos, Duncan, um homem rico agora confrontava suas próprias limitações. Seu orgulho e egoísmo, outrora alimentado pela ostentação de sua posição social, agora mergulha em um abismo de desespero e solidão. Ele sente ainda os reflexos de sua pesada jornada durante o regresso e fica confuso sobre onde está. Ele observa atentamente seu entorno. Sente um forte cheiro de lama fétida e suas vestes rasgadas parecem sujas de sangue. Tem ainda a sensação de estar preso em um emaranhado de ferros que o impede de livres movimentos. Busca com seu olhar alguém para lhe ajudar e se sente completamente ignorado. Resolve ele então sair dali e na medida em que perambula com dificuldade pelos recantos sombrios do umbral, ele se depara com os espíritos desafortunados que compartilham de sua sina. Alguns destes espíritos o encaram e ele sente muito medo. Entre os lamentos e gemidos, reconhece em cada rosto a expressão de suas próprias falhas e excessos cometidos durante a vida encarnada. Começa ele a entender onde estava e pensar em sua ânsia insaciável pelo acúmulo de riquezas que agora se tornaram uma pesada carga que o arrasta para os abismos mais profundos da sua consciência. No entanto, mesmo nas trevas do umbral, há sempre uma luz que brilha timidamente espalhada como uma névoa, ainda que não pudesse saber ao certo onde ela estava, mesmo que por poucas vezes, sente que esta luz aumentava, lhe trazia um certo conforto. Ouvi algumas vezes seu nome discretamente ser pronunciado, não entende bem o que ocorre. Na verdade são pessoas que estavam enviando preces em seu favor, tenta reconhecer alguma das vozes e mesmo se concentrando não as reconhece. Como estas vozes vão e vêm ele entende que seriam preces e logo se frustra por saber que não partiam de ninguém de sua família e sim de desconhecidos. Nem mesmo seus amigos próximos ele ouvia, sentia-se abandonado e sozinho. Começa a refletir sobre seus atos, seus desvios morais, e quer encontrar um meio de parar de sentir isso. Começa sua transformação. Isso teria que começar pelo seu arrependimento. A voz dos mensageiros espirituais ressoa em seus ouvidos, sussurrando palavras de esperança e redenção e anunciando sua presença, prontos para servir aos que lhe pedissem ajuda.
Gradualmente, Duncan começa a compreender que a verdadeira riqueza reside na evolução espiritual e no serviço ao próximo, não nas posses materiais que acumulou na terra, estas ficaram para trás. Nem mesmo seu funeral ele assistiu, sem despedidas ou exaltações. Em um momento de angústia ele chora, em seguida, com a sinceridade que um coração sofrido pode ter, ele pede ajuda. Duncan, no umbral, é chamado a confrontar seu egoísmo e sua ganância. Com um tom de desespero, ele busca ajuda para encontrar o caminho da luz, inicia sua jornada sentindo um vazio profundo ecoando em seu ser, uma fome que não pode ser saciada, percebe que ali seus tesouros que acumulou em vida de nada valem. Em meio à penumbra, suas lembranças emergem como espectros dolorosos, erguendo-se telas em sua frente que mostram episódios de sua fria conduta, tudo que ficou em oculto, revelando a crueldade de suas ações passadas. As imagens lhe chocam, pois vão além dos fatos, trazem junto com elas também cada um dos desfechos. Tudo que ele havia escondido, tudo que era oculto para preservar sua gloriosa imagem, agora se tornava público, e ele carregava consigo essa carga vergonhosa que agora era exposta. As sombras do passado chegaram até ele como um voraz cobrador de dívidas. Então, de repente, neste triste filme de sua vida, destacadamente aparece um episódio marcante. Duncan, em sua arrogância e indiferença, em uma noite durante um jantar em um renomado restaurante de Londres, Duncan aos gritos, escorraçou um pobre mendigo que lhe suplicava por um pouco de alimento. O brilho gélido de sua soberba, assim como a noite fria, reluzia em seus olhos enquanto ordenava que o mendigo se afastasse dele dizendo: "Saia daqui, vá trabalhar." Sem sequer considerar a dor e a necessidade que ecoavam na voz daquele ser que suplicava por sua misericórdia. Diante desta humilhação terrível, o mendigo se calou, abaixou seus olhos e saiu levando consigo sua fome. Este mendigo se chamava Thompson, um pobre homem que nunca soube o que era abundância. Thompson não tinha família, era órfão de pai e mãe e viveu em um lar de crianças até que teve que sair de lá, pois já havia ultrapassado a idade limite. Thompson havia sido funcionário de Duncan, foi seu primeiro e único emprego formal. Em um dia, durante uma rara inspeção na sua fábrica, Duncan viu Thompson vasculhando os alimentos descartados no pátio da empresa e por isso mandou demiti-lo, acreditando que isso fosse para ser vendido. Na verdade, Thompson não recolhia os alimentos descartados para vender, nem mesmo para si próprio, ele os levava para doar aos seus pobres vizinhos que tinham filhos e estavam desempregados, pois não tinham como comprar alimentos. Após perder esse emprego, Thompson não conseguiu outro trabalho, mesmo sendo um homem bondoso, honesto, querendo trabalhar dignamente, sem nenhum apoio familiar e sem histórico profissional. Em pouco tempo virou indigente e foi morar nas ruas de Londres, onde lutava todos os dias para sobreviver. Mesmo assim, Thompson nunca se revoltou contra Deus, sua fé inata lhe conduzia sempre para o perdão e a resiliência. Nem mesmo aqueles vizinhos no qual ele ajudava lhe procuravam, fizeram o mesmo com ele, foram egoístas, mas isso não fez com que ele os odiasse. Pelo contrário, quando conseguia fazer uma prece, Thompson pedia de todo o coração que Deus provesse alimento aos que necessitavam porque ele não conseguia mais. Thompson desencarnou jovem, antes de Duncan, deitado em uma calçada gélida, ao relento, já acometido de severa pneumonia adquirida no rigoroso inverno londrino. Então, num instante de iluminação sombria, Duncan vislumbra uma figura que lhe parecia conhecida se aproximando lentamente entre as névoas do umbral. Era Thompson, o mesmo mendigo a quem outrora ele negara sua ajuda, agora emanava uma aura de compaixão e perdão. Em torno de Thompson uma luz branca fazia seu contorno, suas vestes alvas eram limpas, seu semblante trazia calma e benevolência. Enquanto Thompson se aproximava de Duncan, os gritos e gemidos de dor que Duncan ouvia foram diminuindo cada vez mais até que silenciaram. O cheiro de lama podre desapareceu e deu lugar a um leve e suave perfume de flores do campo. Duncan sente um aperto forte em seu peito, uma mistura de vergonha e de esperança ao ver um rosto que lhe é familiar. Enquanto observa perplexo aquele ser iluminado, que antes era para ele um desprezível mendigo, agora vê Thompson com singela beleza se aproximando e em suas mãos uma bandeja com água limpa. Duncan fica em silêncio e imóvel. E protestos de injustiça contra a divindade, os olhares acusadores se voltam em direção ao espírito de Duncan. De repente,
Entre a multidão de almas aflitas, um espírito se destaca, seus olhos faiscando de fúria contida se arregalam e ele avança em direção a Duncan. Sua figura tremendo de indignação reprimida grita: "É você! Desgraçado! Foi por sua causa que meu coração parou de bater. Minha vida foi ceifada em um instante de desespero." Ele gritava com ódio, sua voz saía ecoando pelos corredores sombrios do umbral como se fosse um potente alto-falante. Duncan recua instintivamente, novamente o peso do remorso atinge seu peito. Ele reconhece o rosto do espírito, sabia o que tinha feito. Era um homem chamado Sr. Wallace, que havia sido despejado por falta de pagamento de um de seus tantos prédios de aluguel. Em razão deste despejo, este homem entrou em desespero, teve um infarto e desencarnou vítima de sua implacável busca por lucro e poder. Na época, Duncan não tomou conhecimento e mesmo assim cobrou a dívida do aluguel da viúva do Sr. Wallace. Duncan, assustado, diz: "Eu sinto muito, Sr. Wallace, me perdoe, eu não deveria ter sido tão cruel. Eu errei e por isso estou aqui, não há palavras que possam remediar o mal que causei a você." Duncan, com sua voz embargada pelo peso da culpa, se envergonha e sente sua responsabilidade. Ele olha para Thompson e diz: "Se eu pudesse voltar no tempo." Thompson responde: "Isso não será possível, mas no futuro terá novas oportunidades para reparar esses erros, com estas mesmas pessoas, espero que entendas bem isso." Mas o espírito, tomado pela dor, pela raiva e o desejo de vingança, não estava disposto a ouvir desculpas. Com um grito de angústia, ele se lança contra Duncan, seus punhos cerrados prontos para desferir golpes de vingança. Thompson então imediatamente intervém, colocando-se entre os dois e com sua autoridade elevada, erguendo as mãos em um gesto de pacificação diz: "Pare. Irmão, seu ódio não levará a nada além de mais dor e sofrimento para você. Irmão Wallace, sei o quanto isso lhe fere, mas não foi por isso que trouxe o irmão Duncan até aqui. Ele já lhe pediu perdão, agora está em vós lhe perdoar. Há uma maneira de encontrar a paz e a redenção, mesmo aqui nas profundezas do umbral." Wallace então se cala por um momento, como se não tivesse como responder, seu olhar muda e ele diz: "Eu só queria justiça", as palavras saindo em um sussurro rouco. Então Thompson responde: "Essa justiça que buscas não pertence a ti, ela virá de Deus nosso Criador. Não tomes isso como impunidade, apenas aceite e verás que ninguém escapa da justiça divina." Wallace se cala, demonstra certa discordância, mas se afasta de Duncan, que ainda sente a vergonha de sua atitude. Duncan se aproxima de Wallace, seu coração pesado diante do sofrimento que causara, diz: "Eu entendo sua dor, e estou disposto a fazer o que for necessário para reparar o mal que cometi. Por favor, me perdoe e me diga o que faço para receber o seu perdão." Wallace nada responde, sai e volta para a escuridão. Duncan olha para Thompson e pergunta: "Então agora terei que ficar aqui?" Thompson responde: "O perdão precisa ser sentido e não somente falado. Se você realmente quer receber esse perdão, precisas entender bem isso. Não julgue a atitude de seu irmão transtornado e tomado pelo sentimento de vingança. Ele terá agora que refletir sobre isso. Sem saber, você plantou nele uma semente que irá germinar no irmão Wallace em breve. Sua aceitação do perdão não depende mais de você, portanto acalme-se. Um dia você verá o quanto você cresceu e ajudou esse irmão com esse pedido de perdão." E assim, com as sombras do umbral testemunhando sua promessa de reparação e perdão, Duncan e o espírito do Sr. Wallace começam a jornada rumo à reconciliação, até que vem a cura de suas almas atormentadas. E, com a orientação sábia de Thompson a iluminar seu caminho, eles seguem adiante, Duncan determinado a encontrar a paz que tanto anseia. Duncan avança pelas sombras do umbral, as lembranças de seus atos de humilhação e soberba ainda se agitam como fantasmas do seu passado, assombrando sua consciência e lhe cobrando com o peso de sua própria culpa. Ele relembra os momentos em que ignorou os apelos dos necessitados, afastando-os com gestos de desdém e indiferença. Recorda-se das festas luxuosas que promovia, exibindo sua riqueza com ostentação, enquanto muitos ao seu redor sofriam na miséria e privação. Cada palavra áspera que proferira, cada olhar de superioridade que lançara sobre aqueles que considerava inferiores, ressoa em sua mente como um eco amargo de sua própria arrogância. O medo era constante em seus pensamentos, as consequências vêm cobrar o devedor.
A vergonha agora o envolve como um manto pesado, apertando-lhe o peito com o peso de suas transgressões. Ele compreende agora, mais do que nunca, o impacto de suas ações sobre aqueles que cruzaram seu caminho, deixando marcas de dor e desespero onde deveria haver compaixão e empatia. Cada lembrança é uma ferida aberta em sua alma, uma lembrança vívida de suas próprias falhas e fragilidade humana. Ele se vê através dos olhos daqueles a quem magoou, percebendo a profundidade de sua dor e a injustiça de suas ações. O arrependimento começa a consumi-lo, dilacerando sua alma com uma dor profunda. Ele deseja desesperadamente voltar atrás no tempo, para corrigir os erros do passado, para fazer as escolhas certas que lhe escaparam quando estava cego pela ilusão da riqueza e do poder, mas isso já lhe foi dito que não é possível. Mas mesmo enquanto se afoga na escuridão de sua própria culpa, uma centelha de esperança brilha em seu doído coração. Ele reconhece que, apesar de suas falhas e fraquezas, ainda há a oportunidade de redenção e perdão. E com essa consciência nascente, ele se agarra à promessa de um futuro melhor, determinado a buscar a luz mesmo nas profundezas do umbral. Duncan reflete e vagueia pelo umbral, uma figura familiar surge diante dele, envolta em uma aura de tristeza e mágoa. Ele se assusta, e logo a reconhece. É sua ex-amante chamada Julie, que desencarnou durante o parto de sua filha Meg, cujo rosto pálido e cansado representa as lembranças de um passado marcado pela luxúria e escolhas dolorosas que despertam arrependimentos profundos. Seus olhares se encontram, o peso do remorso se abate sobre Duncan. Ele recorda o terrível destino que impôs a ela. A lembrança do abandono. Duncan nunca procurou Meg para lhe oferecer apoio, nunca reconheceu ela como sua filha, com medo de ter que dividir seu patrimônio, inclusive insistindo para que Julie cometesse aborto. Essa culpa ressoava em sua mente como um eco ressonante de sua própria crueldade. Julie desencarnou no parto, Meg enfrentaria sua encarnação sem a presença da mãe e a ausência do pai. Ao se aproximar de Julie, Duncan já se ajoelha e implora. Perdão, disse ele, as palavras saindo de seus lábios com dificuldade, carregadas pelo peso de sua própria culpa. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Eu não deveria ter feito o que fiz. A Julie o encara com olhos cheios de dor e resignação e diz: Você nunca se importou comigo, nem mesmo com a nossa filha. Ela começa, sua voz fraca saindo das sombras do umbral. Você me usou e depois me abandonou, como se eu fosse apenas um objeto descartável. As palavras dela atingem Duncan como punhais afiados, perfurando sua consciência com a intensidade de sua própria crueldade. Ele apenas ouve, lembrando do momento em que descartou a possibilidade de assumir a paternidade da criança, exigia que Julie fizesse o aborto, negando-lhe o direito à vida e ao amor de um pai. Mas então, uma revelação surpreendente rompe o silêncio tenso entre eles. Disse Julie: A criança que você rejeitou sobreviveu, e agora está destinada a se tornar a doadora de medula óssea para sua querida filha mais nova Anne. Fique sabendo que ela adoecerá, terá leucemia e só sobreviverá porque Meg será a doadora. Um turbilhão de emoções assolam Duncan nessa hora. Enquanto ele absorve a gravidade da situação. A ironia do destino é cruel e implacável, trazendo à tona as consequências de suas ações passadas de uma maneira inesperada e inexorável. Duncan entra em desespero, sente um arrependimento terrível e volta a ver e sentir as consequências de suas ações. Sente-se impotente, não consegue achar uma solução para resolver tal dilema. Por sua culpa sua filha Meg era desconhecida, se perguntava como iriam encontrá-la para socorrer Anne. Então desesperado ele pede ajuda para Thompson que até ali só observava. Ajude-me Thompson, por favor. Thompson lhe responde. Acalme-se irmão, reconcilia-te com Julie primeiro, mostre a ela o quanto te arrependes e quanto ao resto apenas confie em Deus. Duncan se volta novamente a Julie e repete seu pedido de perdão. Julie olha para Duncan e vê verdade em clamor. Então ela pede a Duncan que ele faça alguma coisa para ajudar Meg. Ele prontamente aceita e diz que fará tudo o que puder por ela. Duncan volta para Thompson e diz: O que posso fazer? Thompson lhe responde: Já te disse, confia. Nós daqui do plano espiritual enviaremos meios de tornar público sua paternidade sobre Meg. Com isso ele terá como contar com a ajuda de sua irmãzinha e depois disso um forte laço de amor nascerá entre elas.
Digo-lhe mais ainda, até onde sei Meg irá ser uma alma caridosa que irá herdar parte de seu império e usará isso para auxiliar os irmãos necessitados. De momento é só isso que deve saber. Thompson segue dizendo: quero lhe apresentar quem são os irmãos responsáveis em iniciar este processo. Duncan se vê conformado e feliz com a possibilidade de redenção, uma oportunidade de fazer o que nunca teve coragem de fazer antes, reconhecer a paternidade da criança e assumir a responsabilidade por suas ações. No entanto, ele entende que o caminho à frente está repleto de desafios e sacrifícios, exigindo dele coragem e humildade para enfrentar o passado e aceitar as consequências de suas escolhas. No umbral, onde o peso de seus arrependimentos parecia sufocá-lo, Duncan Harrington sentiu uma presença reconfortante ao seu redor. Dois espíritos familiares, que ele nunca procurou nem ajudou enquanto encarnado, surgiram diante dele com uma luz radiante emanando de seus seres já elevados na espiritualidade. Um era seu tio Hendrik, o outro era o de sua tia Norma, esposa de Hendrik. Ao ver os dois emanando tamanha luminosidade, Duncan já soube por que eles eram tão simples e bondosos a ponto de serem rejeitados por ele e sua família. Com olhos cheios de compaixão e perdão, eles estenderam as mãos para Duncan, oferecendo-lhe a salvação que ele tanto ansiava. Sem dizer uma palavra, mas com gestos carregados de amor e entendimento, eles o guiaram para fora das profundezas do umbral, conduzindo-o em direção à luz da redenção e da transformação. À medida que avançavam, as sombras que o haviam cercado por tanto tempo começaram a se dissipar, substituídas por uma luminosidade suave e reconfortante. Duncan sentiu o peso de seus arrependimentos sendo aliviado, substituído pela esperança de um novo começo e pela promessa de um caminho rumo à elevação espiritual. Com gratidão transbordando em seu coração, Duncan seguiu os espíritos familiares, sabendo que, apesar de suas falhas e fracassos, ele finalmente encontrara o aprendizado do perdão e a redenção que tanto buscara. E enquanto emergia das sombras do umbral para a luz radiante da espiritualidade superior, ele abraçou a oportunidade de começar de novo, determinado a viver uma vida de amor, serviço e compaixão em seu próximo ciclo de existência. Seus espíritos familiares se alegraram e sorriam muito durante seu resgate. Duncan sorria muito e não queria soltar as mãos de seus protetores. Com um olhar de gratidão ele dizia a todo momento: obrigado, obrigado, obrigado. Com o passar do tempo, após um longo tratamento espiritual de purificação, muito trabalho e aprendizado, Duncan Harrington iria se tornar um espírito habilidoso e bondoso socorrista. Agora era ele quem se dirigia ao umbral cheio de compaixão e humildade para resgatar espíritos sofredores que lá estavam. O seu trabalho como socorrista foi supervisionado por Thompson, no qual Duncan se espelhava muito. Para sua alegria e para a alegria da espiritualidade, seu primeiro resgate foi executado com sucesso. Após algumas tentativas, Duncan Harrington conseguiu trazer para a luz o espírito do Sr. Wallace, que agora se recupera. Assim encerramos esta breve história sobre o valor real da vida. Nós encarnados precisamos muito entender que tudo está conectado, nossas ações refletem em várias pessoas e por isso antes de fazer algo é preciso pensar muito. Tudo traz consequências e ninguém conseguirá escapar disso. Somos o resultado de nossas experiências e escolhas. O dinheiro é necessário, mas dê a ele um lugar que ele merece. Não coloque os bens materiais à frente das nossas vidas que são eternas. Busque sempre evolução. Busque a luz que vem da espiritualidade superior. Peça força e orientação. Tudo é possível para aquele que crê em Deus. Este texto é uma história fictícia, apenas com a intenção de mostrar as consequências de uma existência baseada no orgulho e no egoísmo. Todos os personagens e seus nomes são fictícios, qualquer semelhança é mera coincidência. Saúde, luz e paz. Autor: Luciano Fernandes.